na rocha, ele caminha junto. Raramente, dificilmente você vai me ver num culto pregando e minha esposa em casa. É mais fácil você encontrar eu aqui e ela em outra igreja pregando. É mais fácil encontrar dessa configuração. Mas eu aqui, ela em casa, ou ela aqui e eu em casa, jamais isso vai acontecer. É raro isso acontecer. E eu posso falar porque tanto que eu raramente saio sozinho, né? Eu vou sair para algum lugar, amor, vamos embora comigo, né? Vamos junto, vamos caminhar, porque nós casamos para ser um. E se eu não sou um com a minha esposa, eu tenho que pelo menos ser um com Cristo. Quem concorda? Dá glória a Deus, irmã igreja. Glória a Deus. Eu estou pregando sozinho hoje? Hoje acho que eu estou pregando sozinho, não estou ouvindo um glória. Aleluia. Então nós temos que ser exemplo. Quantos aqui? Nós estamos aqui hoje. Nós temos aqui 3 casais. Como que nós podemos aconselhar casais se não somos exemplo de casal? Aquele casal que aqui na frente de vocês eu sou uma bênção. Mas lá em casa nós brigamos, discutimos. Logicamente que isso aí, infelizmente, em algum momento da nossa caminhada isso vai acontecer. Aí trazendo para mim, aí o pastor é bênção no altar, o pastor prega, o pastor tudo, lá dentro de casa eu estou lá xingando. É a mesma coisa, não é? Da mesma maneira. Né? Se eu não trato bem a minha esposa em casa, como que eu vou tratar bem os irmãos na igreja? Né? Se eu não tenho o asseio da palavra, como que eu vou poder ensinar os irmãos também? Porque eu preciso ensinar à luz da palavra. Aqui era Átila e Priscila. Sabe por quê que eles eram esse casal abençoado? Porque eles eram ensinados nada mais, nada menos por Paulo. Por Paulo. E pela pesquisa que eu andei fazendo, há relatos que foram designados como os primeiros obreiros da casa do Senhor. O primeiro casal de cooperadores da casa do Senhor. Aleluia. Tanto que se você continuar em vários outros momentos, eu não vou me recordar aqui agora, acabei esquecendo de anotar. Você vai ver Átila juntamente com Priscila e Paulo em Corinto, que é o caso aqui. Nós vamos ver eles com Timóteo. Nós vamos ver eles em vários lugares. Juntamente, porque é uma relação entre líder e discípulos. Eles estavam aprendendo, eles eram abertos ao ensino. E é o que eu e você devemos ser. Abertos ao ensino da palavra do Senhor. Porque aquilo que não provém da palavra, então não provém de mim. Aquilo que não é da palavra não provém de mim. Tanto que é dado em alguns momentos em que Átila e Priscila vão sozinhos. Paulo não vai. Falou, não, vocês vão lá. Porque ensina, liderança. Porque nós temos que ter isso. E muitas vezes nós confundimos a liderança com mandar. A liderança não é mandar. Tá, eu e minha esposa, eu não tenho que mandar nela. Liderança e submissão é basicamente, para mim, a mesma situação. O que é submissão? É caminhar junto com a minha esposa. Não é na frente. Submissão é o quê? Caminhar junto com o meu pastor. Glória a Deus. E não é querer ser mais do que ele. Nós não estamos aqui para ser melhores do que ninguém, até porque eu tenho algumas falhas, eu tenho algumas dificuldades. E aonde eu tenho dificuldade é suprido através da minha esposa.
No ministério, aqui na igreja, a minha falha é suprida através do anjo da igreja. Porque eu não posso ser melhor do que ele. E nem ele melhor do que eu. Tanto que nós podemos até enxergar aqui que Paulo se iguala com eles. Com Átila e Aquila. E Priscila. Por quê? Caminham juntos. Em determinados momentos, ele envia os dois. Em determinados momentos, ele vai junto com os dois. Mais ou menos dessa maneira. É onde era um casal que tinha fé. Eita Deus. Porque já pensou? Imagina em algumas situações. Eu tenho que ter fé. Para muitas vezes acompanhar o bispo. Às vezes, não, bispo, você vai em tal lugar, eu vou lá contigo. Eu vou estar lá. Eu tenho que ter fé. Não só no meu ministério, no meu casamento. Eu tenho que ter fé na minha liderança. Eu tenho que ter fé na minha esposa. Já foi dito aqui hoje, minha esposa passou por uma dificuldade durante a madrugada. Ela tentava me chamar. Eu sabia que ela estava com problema. Eu até relatei para ela hoje, amor, eu te ouvia, eu sabia que você estava precisando, mas parece que algo me prendia assim, ó. Não, você não vai levantar. Mas é por que isso acontecia? Ela até comentou comigo, olha o pensamento dela. Ah, porque se você não fosse me ajudar, eu já ia, sei lá. Mas às vezes não somos nós, porque o inimigo muitas vezes nos priva de algumas coisas. É verdade. Ele tenta nos privar, né? Porque quando a gente se levanta com fé e fala, não, aqui não, Satanás, aqui você não habita, aqui você não faz nada, aqui é Jesus que toma conta. Aleluia! Aleluia. Ele tem que sair, ele tem que se retirar. É verdade, Jesus. Ele precisa se retirar, porque a autoridade que Cristo derramou sobre a minha vida Aleluia. não é brincadeira, não. É, Jesus. A autoridade que cada um de nós temos aqui é para mandar de volta Satanás e sua corja de demônios direto para o inferno novamente. Mas infelizmente muitos não compreendem a autoridade que Deus entrega sobre as nossas mãos. Muitos não compreendem a autoridade que eu exerço, que nós exercemos sobre a vida dos nossos cônjuges. Mas não é autoridade para... Meu amor, vai lá pegar uma água para mim. Vai lá fazer isso para mim. Não, não é esse tipo de autoridade. É a autoridade ao qual você se levanta com autoridade e repreende muitas vezes que o inimigo está sobre a vida da pessoa que está ao nosso lado. Quem aqui já se deparou com a situação ao qual eu me deparei na madrugada? Minha esposa estava enferma, eu tive que se levantar e ter autoridade. Falar, não. Eu fui em busca da medicação para ela, fui. Porque lá na rua de cá é cheio de remédio de mato lá, e eu já sabia qual que era, fui lá e busquei. Mas antes, eu exerci a autoridade espiritual. Precisa existir primeiro a autoridade espiritual sobre a vida dela. Ou sobre a vida dele. Ou sobre a vida do filho, ou sobre a vida da mãe. Né? Porque aqui estamos falando de uma família. Aleluia. Aleluia! Não é só a minha família, minha esposa, um casal. Aqui é para famílias, para vidas, para pessoas. Glória. Não só para mente, para casal. São muitas vezes ensinamentos ao qual eu posso trazer para a minha vida. Ah, mas eu não sou casado. Mas eu posso trazer para mim. Eu tenho que ter fé, eu tenho uma liderança, que eu quero caminhar junto com ela, eu quero seguir. Muitas vezes essa minha liderança vai me encaminhar para outro momento. Eu não, você vai lá, vai assumir uma situação. Como ocorreu há alguns dias atrás entre eu e o bispo. Olha, eu não vou poder estar lá, você vai lá e assume o meu lugar lá e faz a obra. Isso é o quê? Exercer uma liderança espiritual sobre a minha vida. Olha, eu não posso, mas você vai porque eu sei que você é capaz.
É a mesma coisa Paulo, aqui, Átila e Priscila. Ó, não, você vai porque eu sei que você vai conseguir. Vai lá. E se for de 2 em 2, ainda é melhor, né? Porque muitas vezes a gente acha que já somos o todo-poderoso, que nós conseguimos sozinho, mas eu não posso sozinho. Eu tenho que entender que eu, por mais que eu tenha o conhecimento sozinho, eu não posso. Eu não consigo. Não tenho capacidade de caminhar sozinho. Porque se eu estivesse aqui nesse altar, minha esposa estivesse em casa, estaria faltando uma parte de mim aqui. Faltaria uma parte. A gente faz? Faz. Mas muitas vezes não é igual. Muda. Falta uma parte. Quantas e quantas vezes eu estou no altar pregando a palavra de Deus, minha esposa está intercedendo, porque ela está vendo que alguma coisa... Porque enquanto um está no altar, o outro está lá sentado. Ele está tendo a visão espiritual. Opa, o céu se fechou, o céu de pronto. Não, vamos orar, vamos interceder para que possa ser aberto. Né? E isso para nós todos, nós somos enquanto família. Todos nós enquanto família. Aqui fala de um casal, mas eu me estendo para a família, eu me estendo para mim em particular, para todos nós. Aleluia. Porque eu também simplesmente eu não posso chegar aqui, não. Mas essa palavra aqui está falando de um casal, tá falando de um casal, mas eu não posso aplicar na minha vida? É, Jesus. Você não pode aplicar na tua vida o que é dito aqui? Ser este exemplo ao qual eu descrevi no início, um exemplo de servo, um exemplo de cooperador. Aleluia. Aqui eu estou falando servo e cooperador, mas eu posso ser o meu exemplo, um exemplo de pastor, um exemplo de diácono, um exemplo de bispo, um exemplo de evangelista. Não, eu tenho que ser um exemplo. Claro que nós temos que sermos exemplos. Temos que exercer a autoridade que Deus já nos deu. Temos que ter fé. E com tudo isso, aí vem um ponto muito importante. Se eu não levar a igreja para dentro da minha casa. Mas como assim, pastor? Eu vou levar a igreja para minha casa? Para dentro da minha casa? Claro. A igreja não, né? Porque a igreja sou eu. Eu sou a igreja, ela é a igreja, o bispo é uma igreja, os pastores são a igreja. Todos nós aqui somos uma igreja. Mas nós vamos levar o templo do Senhor para dentro da nossa casa. E como que é isso? Ué, é só no templo que eu vou orar? Eita Deus. É só no templo que eu tenho que pegar a Bíblia para ler? É só no templo que eu vou adorar o Senhor? Meu Deus. E eu quero dizer algo para vocês, amada igreja. Tem muito pastor graduado, que ele não faz da sua casa a sua igreja. Muitos deles, a casa dele está mais para um tabernáculo. Não vou dizer nem tabernáculo, para um boteco. A casa está mais para um boteco do que para uma casa, para uma igreja. Meu Deus. E a nossa casa, eu já preguei uma vez sobre isso. Nossa casa é o meu refúgio. E vocês vão entender por que a minha casa é o meu refúgio. Porque depois de um culto abençoado, eu vou voltar para onde? E se a minha casa não for o meu refúgio, a minha casa será um antro de demônios. E quando eu chegar lá, eles vão me catar e toma! Você foi lá pregar a palavra, então toma! Mas dentro da minha casa, não! Porque a palavra de Deus está falando para nós, se não me falha a memória, em Mateus vai dizer assim: entra para dentro da tua casa, fecha a tua porta! E clama ao Deus que está no secreto. Se Ele mandou eu entrar para dentro da minha casa, o que é a minha casa então tem que ser? Uma igreja, diz do Senhor Jesus. Tem que ser um local onde é o meu refúgio com Deus. É lá onde está
Deus. É lá que está o meu altar. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz para nós assim que a nossa boca fala aquilo que o meu coração está cheio. Mas se eu não for lá no meu altar de adoração e me encher de Deus, eu vou falar o quê? Eu tenho que orar, eu tenho que buscar na palavra de Deus. Tenho que buscar. Aleluia. Porque se eu não buscar do Senhor, como que vamos voltar para o exemplo aqui, como que o meu líder, apóstolo Paulo, vai olhar para mim e falar assim, não, ele está apto para... Ele está apto, eu não posso ir lá, mas eu posso mandar eles lá. Eu não consigo ir, mas eu tenho um casal aqui, ao qual olha para mim com liderança, ele aceita o meu ensino. Eu posso encaminhá-los para lá. Glória a Deus. E sabe por que o apóstolo Paulo falava isso? Sabe por que em alguns momentos o apóstolo Paulo enviava os dois? Porque tudo aquilo que eles falavam lá é o mesmo que o apóstolo Paulo falava. Aleluia. E por quê? Pelos ensinamentos. Eita glória. Se põe no lugar de Paulo. Cada um de nós aqui temos um discípulo. Imagina eu ter um discípulo, minha esposa, o bispo, o pastor, todo mundo. Aí tu é convidado para ir num congresso lá, falar uma palavra, um culto de libertação forte. Eu falei, meu Deus, eu não posso ir nesse dia. Mas eu vou enviar o meu discípulo lá. Porque o que eu estou falando seria o mesmo que ele estivesse falando. E eu falo isso com toda a propriedade. Porque eu tive um discípulo igualzinho a mim, assim, dessa maneira. Minha esposa lembra, conhece. O bispo conhece. Igualzinho, se eu estiver pregando aqui, eu sentar e ele assumir, você vai olhar e vai, mas trocou e eu nem percebi. Eu não poderia, se eu fosse convidado para vir aqui no bispo, por exemplo, não posso ir, bispo, eu não posso ir. Mas ele é a mesma coisa que eu tivesse aqui. Por quê? É a confiança. Eu sei a quem eu estou enviando. Sim. Apóstolo Paulo sabia quem ele estava enviando. Foi assim com Timóteo, foi assim com todos os outros. Ele sabia a quem ele enviava. Ele sabia quem eram os seus discípulos. Aleluia. Será que o meu pastor sabe quem é o discípulo dele? Será que o teu pastor sabe quem é o teu discípulo? Será? Será que ele olha para mim, para você e fala assim, este é comprometido com a obra de Deus? Aleluia. Assim como Paulo olhava para Átila e Priscila e falava assim, não, esses daqui são comprometidos com a obra, esse aqui eu posso enviar, esse aqui eu posso mandar lá, ele pode fazer, pode orar, pode fazer isso. Aleluia. Eles podem, porque eles são comprometidos com a Glória a obra, porque aquele que é comprometido com a obra, ele aceita o ensino, Deixa eu falar. ele tem fé. Ele é a própria igreja. Porque aquele que tem compromisso com a obra, ele é a própria igreja de Cristo. É a própria igreja de Cristo. Meu Deus. Aleluia. Será que quando eu saio lá fora, as pessoas olham e falam, ali vai um servo do Senhor, um homem de Deus. Quando te oferecem algo lá fora, não, eu não posso. Ou será que eu sou aquele, não, eu vou aceitar, ninguém está vendo. Eita, Jeová. Tem uma pessoa na Bíblia que eu admiro muito. Anagácia. Aleluia. José, governador do Egito.
ele não se dobrou aos encantos da mulher de Potifar. Ele não se dobrou, por mais que ele foi dado como traidor. Deus fez questão de mudar a história dele. Eita Deus! Porque todos sabiam quem era ele. E será que no secreto, aonde ninguém te conhece, será que eles olham para você e sabem Eita, quem é Jeová. você? Aleluia. Eita Deus! Será que eles sabem quem é você? Que eu tenho certeza que Átila e Priscila, onde eles passavam, lá se vai os discípulos de Paulo. Olha eles lá. Ou será que muitas vezes eu estou me escondendo aonde eu estou? Aonde você anda, as pessoas te conhecem? Sabem quem é você? Será que aonde você anda, eles vão olhar para você e você é aquele que anda com Cristo? Não, eu não conheço, não. Será que eu ando negando a Cristo? Meu Deus! Como Pedro negou a Cristo? Ou será que eu abro meu... Não, eu sou servo de um Deus Altíssimo. Aleluia. E tem muito crente 007 por aí. Mas sabe por que eles são assim? Porque tem medo da repreensão. Ah, mas você é crente, credo, eu não gosto de crente. Mas eu não estou aqui para ninguém gostar de mim mesmo. Quer gostar? Glórias a Deus. Se não quiser também, para mim não faz diferença alguma. Eu agradando o Rei dos Reis, agradando o Mestre, para mim está de bom tamanho. Aleluia. É desse jeito, Jeová. A quem eu tenho que agradar não está nem aqui, ó, está lá sentado ao lado do trono do Deus Altíssimo. Aleluia. É lá que eu tenho que agradar. Aí você chega num determinado lugar para deixar. Ó, não deixa o Espírito Santo te usar não, tá? Nossa, aqui você só pode pregar assim, tá bom? É verdade. Eu canso de dizer para todo mundo, todos os pastores que são meus amigos já me conhecem. Não me chamam para um culto de prosperidade e nem um culto para passar a mão na cabeça de ovelha, porque eu não sei fazer isso. Eu não aprendi até hoje. Eu não aprendi. Eu só aprendi o quê? É libertação? Então é libertação. Tem que ser liberto. E libertação é para nós todos os dias, todos os momentos. Não é porque eu sou pastor que eu não preciso. Não, claro que eu preciso mais de qualquer um. Qualquer um que está lá fora eu preciso muito mais. Sabe por quê? Porque eu conheço esse livro aqui, ó. Eu conheço, eu sei o que está escrito aqui dentro. Então eu preciso da minha libertação todo dia. Glória a Deus. Para quê? Para não pecar. Porque todo dia vem a vozinha de Satanás. Ah, mas você já sabe mais do que ele. Por há poucos dias, alguém que me conhece, bispo, conhece a minha trajetória, você, ué, mas você está lá com o bispo? Tô lá com o bispo, e daí? E daí? Ai, você está lá, você está mexendo com dependente químico lá, com drogado, com... Tô sim, e daí? Aleluia. Qual que é o problema de eu estar lá? Se um dia eu fui um deles, Aleluia. um dia eu fui um deles, por que eu não posso estar lá ajudando? Se eu sair, eu posso ajudar os outros a saírem também. E sabe o que significa isso? O bom discípulo escuta a voz do Pai. As minhas ovelhas me ouvem e me conhecem. As minhas ovelhas me ouvem, elas me conhecem e elas me atendem. Aleluia. Um dia eu vi um vídeo, tinha um pastor de determinado grupo de ovelhas, ele pegou e chamou, veio todo mundo. Veio outro pastor,
chamou as ovelhas, ficou tudo doido, porque não sabia, não conhecia a voz daquele homem. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a obedecem. Porque aquela que não obedece é lobo. Aí muita gente fala, não está pensando que a ovelha é perdida. Não, a ovelha perdida não, é lobo. Porque a mesma ovelha perdida, se o pastor chegar, ela vai parar e esperar o pastor pegar ela. Mas o lobo não. Ou o lobo ataca, ou o lobo sai correndo. Sabe por quê? Porque o lobo não aceita a repreensão, o lobo não aceita o ensino, o lobo não aceita a palavra de Deus. Então todos nós devemos tomar cuidado, porque se eu não estou aceitando a palavra de Deus, então eu tenho que rever, eu posso ser que eu sou um lobo. Meu Deus. Vestido numa pele de cordeiro. Ah, porque eu conheço a palavra. Mas por mais que eu conheça a palavra, eu não deixo de ser uma ovelha. Porque a partir do momento que eu debater, aí eu estou virando bode. Eita glória. E como é que Deus pode enviar o bode? Deus não vai enviar o bode nem o lobo. Põe o bode no altar para ver. Ele vai matar todo mundo. Eita glória. Põe o lobo para ver. O que o lobo quer? Comer as ovelhas. O lobo come ovelha. Mata. Destrói. Acaba. E Deus não nos chamou para ser bode. Nos chamou para ser ovelha. Eu posso ser um cordeirinho aqui na igreja, mas se eu não for cordeiro lá na minha casa, acabou. Que é o quê? O casal compreensivo, que um entende o outro. Átila e Priscila eram esse casal. Aquila e Priscila era o casal que compreendiam e juntos faziam a obra. Eita Deus. Juntos. Não adianta eu querer fazer a obra sozinho, porque sabe por quê? Lá em Lucas 10 vai dizer que foram designados 70 homens, de 2 em 2. Ninguém foi sozinho. Aleluia. Lá não fala, não, foi sozinho lá. Teve fulano, foi sozinho. Não, eram de 2 em 2. Assim é o casamento, assim é tudo na nossa vida. É em 2, porque se um cai, o outro vai levantar. Se um está triste, o outro levanta. Se um está doente, o outro ora. Oh, glória. Aleluia. Glória. Se um está rebelde, o outro prega. É. Ah, tô rebelde, não quero mais, então eu vou pregar para você. Não é rebelde não. É só uma ovelha revoltada, Verdade. precisando da palavra de Deus. Eita Deus. E quem é você nesta noite? É um bode? Ou às vezes só uma ovelha revoltada muitas vezes? Às vezes somos só uma ovelha revoltada precisando de uma palavra de Deus. E